falando sobre mecânica quântica, eu gosto sempre de dar uma explicação bem didática, né, para que todo mundo entenda os conceitos, que eu vou passar algumas informações que, na verdade, para o consenso geral, muitas vezes é meio, vamos dizer, chocante, né, mas é uma forma de pensar embasado, né, na mecânica quântica, que aí, se você compreender, fica mais fácil, né, de não concordar, mas entender a linha de raciocínio. Então eu falo que se a gente pegasse qualquer parte do nosso corpo e desse um zoom nessa parte, a gente vai ver que é feito de células. Se a gente der um zoom nas células, a gente vai ver que são feitos de moléculas. Se nós dessemos um zoom nas moléculas, nós vamos ver que são feitos de átomos. Os átomos, por sua vez, dando um zoom, a gente vai ver que é feito de prótons, nêutrons e elétrons. Se você der um zoom nos prótons, você vai ver que eles são feitos de quarks. Dando um zoom nos quarks, eles são feitos de o que a gente chama de bóson de Higgs, que aqui é onde a nossa ciência está. O bóson de Higgs, né? Higgs é o nome do sobrenome do pesquisador, né? Sempre assim que dá a nomenclatura. E foi aquele experimento, né, que está sendo feito lá em Genebra, naquele acelerador de partículas, onde eles conseguiram chegar na menor partícula já identificada pelo homem. Né? Então é até chamado de centelha divina, a partícula de Deus. Eles começaram a chamar assim, que seria o mais próximo da realidade que eles conseguiram chegar. Então, abaixo, ou dando um zoom no bóson de Higgs, a gente chega no que a ciência denominou de vácuo quântico. E aí eu gosto sempre de pontuar que esse nome não é o nome que mais me agrada, porque para mim a palavra vácuo dá a sensação de nada, quando na verdade o vácuo quântico seria tudo, né? Que para mim vácuo quântico é o nome técnico, o nome que a ciência deu a Deus, né? Então, tecnicamente falando, o vácuo quântico é uma onda que vibra, né, nem na maior frequência que existe, na verdade, é em todas as frequências que existe. E aí, uma vez que essa onda reduz uma parte da frequência dela, ela dá origem ao bóson de Higgs. O bóson de Higgs, reduzindo a frequência dele, dá origem aos quarks. Os quarks, né, se não me engano, são 3 quarks que se unem e reduz a frequência, dá origem ao próton. O próton reduz a frequência, se organiza com o nêutron e o elétron, dão origem ao átomo. Os átomos se organizam, reduz a frequência, dão origem às moléculas. As moléculas se organizam, reduz a frequência, dão origem às células. As células se organizam, reduz a frequência, dão origem ao corpo humano, né, os nossos órgãos, por exemplo. Então, o que é muito importante compreender aqui? Que nessa redução de frequência, desde a frequência do vácuo quântico, até se tornar o nosso corpo físico, o que aconteceu foi uma redução de frequência. O que isso quer dizer? Que por mais que para os nossos sentidos cerebrais, né, para o nosso tato, né, para aquilo que a gente consegue perceber na matéria, isso aqui pareça sólido, né, o nosso corpo físico pareça sólido, as coisas que a gente consegue tocar pareçam sólidas, em última instância, nada é sólido. Tudo está vibrando em uma frequência, na verdade, trilhões de vezes por segundo, cada átomo está vibrando aqui na terceira dimensão, porém, para os nossos olhos e para o nosso tato, principalmente, dá a sensação de solidez. Então, essa é uma informação muito importante de compreender, porque faz toda a diferença na hora de enxergar o mundo. Entender que não existe um mundo material. O que existe é uma faixa de frequência, que é o que a gente chama de terceira dimensão, onde os átomos que compõem essa faixa de frequência estão vibrando em uma certa frequência que, para os nossos limitados sentidos cerebrais, dá a sensação de materialidade. Eu falo isso por quê? Porque é aqui que está o grande X da questão. É aqui que está a mudança que tem que ser feita. A nossa sociedade, né, e consequentemente a nossa medicina e a forma como nós estruturamos e pensamos a sociedade, ela está baseada na ideia da materialidade. Como se o que houvesse fosse a matéria, a solidez, e eles chamam os nossos pensamentos e sentimentos de epifenômenos, que seria o quê? Fenômenos secundários da matéria. Então, para a nossa ciência, eles fazem ciência a partir da forma de pensar, da visão de mundo em que tudo é material.
E eu entendo isso porque as duas formas de pensar, né, a forma material e a forma não material, vamos assim dizer, elas são discutidas há muito tempo, né? Eu sempre dou o exemplo de Demócrito e Platão, que posso dizer que o Demócrito seria o pai do conceito de átomo, né? Porque ele filosofando, ele chegou à conclusão que tudo seria feito de um tijolinho, né? Que mais pra frente seria chamado de átomo, e inclusive átomo quer dizer indivisível. Então, só para fazer um parênteses, uma época da ciência, eles achavam que átomo era a menor partícula que existia. Por isso chamaram de átomo, que quer dizer indivisível. Avança-se a ciência, viu que não é verdade, que tem os prótons, nêutrons e elétrons, avançou um pouco mais a ciência, viu que os prótons são feitos de quarks, avançou a ciência, viu que os quarks são feitos de bóson de Higgs, e por aí vai. Então, a crença, né, que existe algo indivisível, que algo é sólido, é compreensível, né, porque na época que Demócrito e Platão estavam encarnados, a gente não tinha toda essa ciência avançada já para poder comprovar, né, que existe a parte onda, que aí a gente entra também num experimento que eu sempre recomendo que todos vejam, tem no nosso canal no YouTube, tem um videozinho, quem fez o curso Caminho da Ascensão tem na explicação da primeira aula que eu falo sobre mecânica quântica, eu falo sobre a dupla fenda, que foi quando, em laboratório, aí sim, já com os parâmetros que a gente considera a ciência aqui na terceira dimensão, foi entendido que tudo é partícula e onda ao mesmo tempo. A partir dessa consciência é que eles entenderam e começaram a utilizar tecnologias que são que não utilizam fios, por exemplo, né? Tudo Wi-Fi, satélite, tudo aquilo que não necessita de fio veio dessa compreensão. Então, na verdade, mesmo a nossa ciência já conseguiu chegar à conclusão, né, e utiliza isso para fins específicos, toda a tecnologia que é quântica, que já é baseado no conceito de que as coisas não são materiais, e sim que elas vêm de uma outra frequência e materializam aqui na terceira dimensão. Então, o Demócrito acreditava que tudo era material, e a partir do mundo material tudo surgia como um epifenômeno, né, que é esse nome, não tem explicação, porque realmente essa linha de raciocínio, na minha visão, não é correta. E já o Platão já tinha, a gente pode dizer que é o pai do conceito dos arquétipos, né, que entendia que tudo tinha uma forma, uma consciência que dava forma aqui na terceira dimensão, né, que se materializava, não é bem assim que ele explicava, mas acho que o conceito por trás seria esse. Então, é compreensível que naquela época, por não ter o desenvolvimento da tecnologia, fosse mais pro lado do Demócrito, porque a sensação aqui na terceira dimensão realmente nos leva a acreditar que isso aqui é material, né, por tocar, por sentir dessa forma, dá realmente a percepção de materialidade. Então, é compreensível que a maioria da sociedade, vamos assim dizer, acabou indo pelo lado da materialidade, e aí precisa entender que os nossos físicos convencionais, materialistas, vamos assim dizer, né, não estou dizendo aqui de forma pejorativa, mas aqueles que pensam como matéria, que de Newton, essa galera, eles que foram os pais dos conceitos da física. Então, a ideia por trás deles, na hora de pensar em física, é uma ideia de materialidade. Então, para a física convencional, para a nossa ciência, eles só vão aceitar se o átomo, porque para mim tudo é feito de átomo, só muda a frequência que ele está vibrando. Então, por exemplo, nossos pensamentos e sentimentos, eles também são compostos de átomos. Porém, esses átomos não estão na faixa de frequência da terceira dimensão. Eles estão vibrando mais alto. Não dá pra gente tocar os nossos pensamentos e sentimentos. Porém, a gente pensa e sente. É real. Existe o pensamento e sentimento, porém numa outra dimensão. Então, a compreensão é essa que tem que ser feita. Ao contrário, as coisas também estão na matéria. Reduz a frequência de forma que chega na matéria. Mas não quer dizer que o que existe é a matéria e o resto é epifenômeno. Né? Eu também não sou muito a favor e uso isso por convenção, mas a gente separou, chamou a visão espiritual, o mundo espiritual. Para mim, tudo são dimensões da realidade, né? Explicação bem didática de dimensão. Faixas de frequência. Então, por exemplo, terceira dimensão, vamos dizer que vibra de 1 a 10. Então, todos os átomos que vibram na frequência de 1 a 10 estão vibrando na faixa de frequência da terceira dimensão. Vibrou de 11 a 20, já vai estar na faixa de frequência do que a gente chamaria de quarta dimensão. De 21 a 30 seria a faixa de frequência da quinta dimensão. Então, aqui, a nossa ciência, vamos dizer que ela consegue mensurar de 1 a 10. Porque os aparelhos que foram pensados por pessoas que acreditam só na materialidade, eles foram projetados para mensurar essa faixa de frequência. Isso não quer dizer que não existam outras dimensões da realidade.
Tanto que já fizeram experimento, aí vamos dizer, em laboratório também, com os parâmetros científicos, aonde conseguiram comprovar que existe uma comunicação maior que a velocidade da luz. E isso, para a física clássica, seria impossível. Não poderia acontecer. Para sustentar a realidade da materialidade, isso não poderia acontecer. Porém, já foi feito esse experimento. E aí, os físicos clássicos, materialistas, dizem o quê? Que existe entre as duas partículas, né, os dois spins que foram feitos ao experimento, uma comunicação não local. E o que eles fazem? Eles chamam a comunicação de não local, batem o ponto final, vira a página e fala sobre outro assunto. Aí eu convidaria toda a ciência a discutir sobre o que seria esse não local. Né? Como é que tem essa comunicação mais rápida que a velocidade da luz? Como é que eles conseguem se comunicar? Né? Da onde vem a informação de um para o outro? Então precisa colocar um pouco mais de profundidade nas observações, né, da ciência, respeitando a ciência. Eu não estou dizendo que as fórmulas, a ciência está errada. Eu estou dizendo que aquilo lá corresponde à terceira dimensão da realidade. Então o que eu queria dizer? Convencionou-se de chamar a terceira dimensão de mundo material, e da quarta dimensão para frente de mundo espiritual. Para mim, isso é uma convenção. Para mim, são todas dimensões da realidade. Não tem diferença a não ser nas faixas de frequência. Então, quando fala que é espiritual, né, dá um sentido bem esotérico para mim, né, no sentido de perder a credibilidade em relação à ciência. E para mim, volto, a questão é, a nossa ciência ou muda a forma de pensar, ou muda o paradigma, ou eles nunca vão entender a mecânica quântica. Porque não dá para aplicar o determinismo na mecânica quântica. Porque tudo, em última instância, depende do observador, que é outro insight que tem que ser tirado. A gente vai falar um pouco sobre isso também aqui, que é em relação à dupla fenda, de entender que um elétron, que é um pedacinho, né, de existência, né, reduziu a frequência lá, bóson de Higgs, como o elétron vem também do vácuo quântico, então reduz a frequência da forma do elétron. Aquele elétron, ele pode se comportar como partícula e como onda. E como que ele sabe isso? Ele sabe o observador. Então, no mínimo elétron, que é uma existência bem pequena, já existe a consciência. Por mais rudimentar que seja, o elétron sabe se o observador, qual é a vontade, na verdade, do observador. E aí ele se comporta como partícula ou como onda, conforme o observador. Então já existe consciência num mínimo elétron. Então por que eu começo por aqui? Porque precisa fazer a mudança de consciência, por quê? Para entender que quando a gente fala de alimentação, vai muito além do que aquilo que a gente ingere no nosso corpo físico. A gente tem que pensar em alimentação de forma multidimensional. E aí eu falo com todo respeito, né? Não sou médico e não tenho aqui a pretensão de desrespeitar ou desqualificar a medicina, mas para mim, enquanto não entender que as doenças têm como origem pensamentos e sentimentos desalinhados com o amor incondicional, que repetidos durante muito tempo vão somatizando a ponto de chegar no corpo físico. Para mim, toda doença tem origem do que chama de espiritual. Para mim, tem origem em pensamentos e sentimentos, que vão desaguar no corpo físico. Uma vez que o tratamento ele é olhado somente ao corpo físico, para mim chama-se enxugar gelo. Você pode até curar a enfermidade do corpo físico. Se você não mudar o padrão de pensamento e sentimento atrelado àquela enfermidade, é uma questão de tempo para aquele irmão ou irmã repita a mesma doença. Eu falo que eu queria fazer um acompanhamento pós dos irmãos que Jesus Cristo curou. E não estou aqui duvidando da cura de Jesus. Tenho completa convicção que ele é capaz, como qualquer um de nós, é capaz de nos curar e colapsar a onda de saúde do outro também. Porém, vamos lá. Como Jesus curava? Ele olhava para o irmão e enxergava a realidade. Aquilo ali é Deus, só tem saúde, porque ele se sentiu Deus, então ele chegou à consciência que todo mundo é Deus. Então toda doença são pensamentos, sentimentos alinhados com a consciência de que se é Deus, que persistido durante um bom tempo, ou X tempo, não importa, vai virar doença na matéria. Então Jesus Cristo olhava para o irmão e só conseguia ver saúde porque ele via a realidade do irmão. Naquele momento toda a doença era colapsada, não existia mais a doença. Ok, o irmão andava, cego, enxergava, não importa qual era a enfermidade, como o irmão atraiu para a terceira dimensão. Aquilo era curado. Porém, para mim, se esse irmão, ao estar na presença de Jesus,
que é uma presença muito forte para mim, que é aí que está a cura, ele não expandir a consciência e não mudar os pensamentos e sentimentos dele, é uma questão de tempo e aí pode levar vidas. Para mim não importa, a vida é eterna. Você vai somatizando, 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 vai chegar uma hora que deságua no corpo físico, seja de que dimensão você esteja. Toda dimensão a gente tem, vamos dizer, o corpo físico daquela dimensão. Então se você ficar com pensamento e sentimento negativo, você vai adoecer no corpo físico daquela dimensão. Então teria que fazer esse acompanhamento para ver se essas pessoas, depois de um certo tempo, não repetiram as mesmas doenças. Então é essa mudança de paradigma que precisa ser feito. E aí falar, tudo bem, mas e as coisas que são oriundas de uma alimentação desregulada? Para mim, a alimentação ela é um reflexo dos seus pensamentos e sentimentos, da sua consciência. Quanto mais você vai elevando a sua frequência, ou seja, quanto mais os seus pensamentos e sentimentos vão mais ressoando com o amor incondicional e vão se tornando pensamentos e sentimentos mais sutis, naturalmente você vai sentir o desejo de sutilizar também a sua alimentação no corpo físico. Então, eu quero dizer que tem muitas pessoas que têm pensamentos e sentimentos negativos e que por medo acabam mudando a alimentação. Então, tem uma alimentação mais saudável, vamos assim dizer, porém alimentando pensamentos e sentimentos negativos. São essas pessoas que as pessoas vão falar, nossa, mas é uma pessoa tão saudável, não bebia, não fumava, se alimentava bem e mesmo assim teve um câncer. Porque não adianta só mudar a alimentação se não mudar pensamento e sentimento. Agora, para mim é o contrário. Mudou pensamento e sentimento, naturalmente muda a alimentação. E aqui nós vamos entrar num ponto que eu volto respeito à opinião de cada um, mas vou colocar a minha visão sobre a nossa alimentação. Dentro desse jogo aqui chamado Planeta Terra, né, da terceira dimensão, eu sempre gosto de citar, que para mim foi e é muito importante, sair da visão romântica da vida. E entender que nós estamos num planeta que, agora com a transição planetária, tudo volta para a luz, não importa o tempo. Pode demorar bilhões de anos, não importa. Em algum momento, tudo retorna à luz, porque luz é o que existe. E a luz pode reduzir a frequência e virar sombra, que a gente chama, né? Que é a ausência da luz. A luz negada vira a sombra. Então, esse planeta tem que ter lugar para tudo. Infinitas possibilidades. Lembra lá, para mim, vácuo quântico, infinitas possibilidades. Por isso que é o amor incondicional. Não tem condições. Então, essa faixa de frequência que a gente está habitando aqui é o lugar preparado vibracionalmente falando, para a gente passar por uma experiência de separação do todo. E uma vez que você se sente separado do todo, que é apenas uma percepção, em última instância é simplesmente impossível estar separado do todo, porque se tivesse algo separado do todo, então o todo não seria o todo. Teria o todo e essa outra parte. Então, partindo do princípio e acreditando de verdade que o todo é o todo, não existe a separação. Então, é muito importante, por isso que eu volto na mecânica quântica, que o X da questão para mim foi quando eu entendi que não existe separação. Que aí não importa o nome que é dado a Deus, Já, Alá, vácuo quântico, não importa o nome que você quer dar, você é essa fonte, vamos dizer. O nome que você dê, você é isso. Então, frisando a questão da mecânica quântica, um ponto importante de entender é a unificação e de entender as dimensões da realidade. Porque entendendo as dimensões da realidade, compreende que essa faixa de frequência é onde nós estamos propícios a viver as ideias de separação. E aí os irmãos, que a gente chama de negativo, que para mim é o quê? Todos, em última instância, são Deus. Todos um dia vão recordar isso porque é simplesmente inevitável. Ele não vai mudar a origem dele simplesmente porque ele acredita ser algo diferente de Deus. Ele pode sustentar essa ideia durante muito tempo. Infinito, né? Íons, que é um tempo incontável. A existência é eterna. Em algum momento, para mim, a pessoa vai compreender que ela é Deus. Porém, até esse momento chegar, a gente não pode apontar para o outro, porque a gente também tem vários pensamentos e sentimentos desalinhados que, em última instância, a gente poderia chamar de mal. Existe um grupo de irmãos que, até para a gente viver essa experiência, nós temos que agradecer a eles, que eles fizeram voluntariamente o papel do que a gente chama de mal. E aí, para o mal reinar, né, para ele poder fazer a agenda dele, cumprir a missão dele, ele precisa programar a gente de todas as formas. Em última instância, qual é a agenda final? Que a gente sofra. Por quê? Um irmão que não vai para o caminho da luz, ou seja, para mim a verdadeira felicidade, né, a autorrealização, ela só vai acontecer quando você se sentir um com o todo. Para mim, daí vem a verdadeira felicidade. Então, enquanto você não atinge essa verdade, você vai ficar buscando através do ego. E o ego nunca vai se contentar.
Então você pode ser a pessoa mais rica do mundo, você pode ser a pessoa mais poderosa do mundo, você pode dominar outros mundos, outros planetas e ser a pessoa mais poderosa daquele planeta, não adianta. Enquanto a sua felicidade não vir da origem de você ser um com o todo, dessa sensação, você vai ficar devendo, assim, vamos dizer assim, infelicidade. Então o que acontece? Chega esse ser que chegou nesse patamar de poder, nada mais tem graça para ele. Então, para ele ter algum prazer, ele quer que o outro sofra, para aquele sofrimento ser a diferença de sofrimento, né? O outro sofrer mais que ele, mesmo que seja isso inconsciente para o ser. Ele quer aquele sofrimento para ele poder se alimentar daquilo, para poder as coisas fazerem um pouco de sentido para ele, porque nunca vai fazer sentido em última instância se você não for pelo caminho da unificação. Então, essa foi a análise que eu fiz para entender, quando eu fui compreender por que existe toda essa matrix, né? Por que existe tanto sofrimento, por que as coisas foram feitas dessa forma. Eu fui entender que eu falo que é sair da visão da romântica da vida, de compreender que foi pensado, não está errado. Né, assim, eu não concordo com isso, eu gostaria de fazer diferente e através das minhas ações, através dos meus sentimentos, dos meus pensamentos que viram as ações, eu tento mudar isso, mas eu entendo, compreendo que faz sentido estarmos do jeito que estamos, coletivamente falando, né, vivendo, por exemplo, essa pandemia, vivendo todo esse período de transição dessa forma, porque durante muito tempo, e isso faz parte do plano, a gente foi dominado pelos irmãos que a gente chama de negativo. Então, lembrando que a agenda deles é uma agenda de sofrimento. Então, por que eu quero dizer isso? O que tem a ver com a alimentação? Para mim, a nossa alimentação foi toda pensada, estruturada sobre esses pilares, né? Que não é para fazer bem, é para fazer mal. Né? É pensado, para mim, entenda. Friamente pensado, calculado. Eu já tive alguns acessos de ver os lugares que são criados, os alimentos os industrializados, eles fazem testes, né, para ser um ajuste fino, para matar a pessoa numa velocidade rápida, mas que não seja assim carudo, vamos dizer, que não dê na cara. Então entenda, e isso vai vir à tona, e inclusive a gente vai ter que ter muita compaixão com os irmãos que estão arquitetando por trás a indústria alimentícia, que eles vão ser acusados de crime contra a humanidade, porque a alimentação que a gente tem é veneno. Então, trazendo às claras, o fato para mim da gente comer, se alimentar de animais mortos, nossos irmãos menores, tudo isso foi trazido, né, como uma proposta mental, uma forma de organizar por esses irmãos negativos. Então, para mim, né, a minha crença é que o humano, assim como é qualquer outra raça, um corpo físico, ele é projetado por seres, né, eu chamo de engenheiros cósmicos, que estão num estágio de evolução, que o que tem desafio para eles é projetar corpos físicos de irmãos que vão encarnar em planetas de X dimensões. Então eu sei que para isso, para as pessoas isso é um pouco ficção científica, né? Eu faço o convite de cada um em meditação, se perguntar sobre isso, da onde vem, né? Da onde surgiu o corpo físico, por que tem esses órgãos, por que funciona dessa forma, isso tudo surgiu do nada, né? Para vocês, da onde vem as coisas. Para mim, eu fui entender que faixas de frequência, então, quanto mais evoluído o ser, os desafios dele tem que ser maior. Né? Eu respeito aqui, com todo respeito ao humano da terceira dimensão, mas a nossa tecnologia, o que a gente domina da natureza, da realidade, é muito pequeno. Né? Um exemplo do nosso DNA. A gente descobriu uma partezinha e o resto a gente chama de lixo. Como assim? Né? Assim, teve seres que passaram íons da vida dele estudando, se aperfeiçoando para criar um corpo físico que vem codificado a consciência dentro de um DNA, e aí vem os humanos terráqueos da terceira dimensão, que acham que só existe matéria, que acreditam que são os únicos seres no universo inteiro, e vêm chamar de lixo uma parte do DNA que eles não conseguem entender, que não conseguem decodificar. Então, assim, com todo o respeito à nossa humanidade terrestre, nós estamos engatinhando em termos de consciência em relação aos irmãos mais evoluídos. Então é aquilo, quanto maior a frequência, como é que você aumenta a sua frequência? Através do amor incondicional. E através do amor incondicional é através da expansão da consciência. Então chega uma hora que você vai dar salto de consciência para a quinta dimensão, depois para a sexta, para a sétima, que os seus desafios compatíveis é você estudar, né, a genética de corpos que vão ser implementados de raça X em algum planeta. O que eu quero dizer é que, para mim, e aí, estudando na terceira dimensão, se você for olhar, comparar o nosso sistema digestivo, né, o pH do nosso estômago, o comprimento do nosso intestino, enfim, eu não vou adentrar nesse tipo de item, mas convido todo mundo a fazer os estudos. Para mim, o corpo físico humano terrestre foi estruturado para receber uma alimentação frugívora, frutas e vegetais crus. Ah, mas tem pessoas que vivem 100 anos e comiam carne.
Pra mim, essa pessoa, se ela não comesse carne, ela ia viver 200. Né, dos estudos que eu faço, as informações que eu recebo da minha equipe, era para o corpo humano resistir 200, 300 anos e seria tranquilo. Porém, com a alimentação veneno que nós temos, dura 70, 80. Quando bate 100, a gente acha, oh, meu Deus, como a pessoa teve uma longevidade tão grande. Na verdade, na minha opinião, a gente vai se suicidando todos os dias um pouco com uma alimentação completamente desalinhada com a realidade. Volto aqui, respeito a opinião de cada um, né? Tem, quando eu fui estudar essa parte, que eu me aprofundei nisso, as justificativas, né? Não, mas o humano tem o canino, né? Por isso é uma das justificativas que a gente comeria carne. Para mim, né, para fazer sentido para mim, um carnívoro que se alimenta de carne, ele tem não só a dentição, mas unhas tudo preparadas, porque ele vai ter que ir lá e matar o animal, literalmente na unha, na mordida, e a mordida dele tem que arrancar o tecido, ali tem couro, tem tudo, depende do animal, pelo, não importa. E o estômago dele tá preparado para consumir tudo aquilo lá. E aí eu faço um simples convite. Antes de existir garfo e faca, antes de existir até o fogo, como a gente se alimentava de carne? Né, para mim, tem que pensar no natural. Eu gosto muito aqui, recomendando já um parênteses, o trabalho do Eduardo Coraça, né, ele é frugívoro há 13 anos, e ele escreveu uns livros que ressoaram muito comigo, porque eu fazia essas análises sozinho. Eu falava, mas gente, e antes? Né, no mais natural, não quero saber o que os outros me falaram, eu vou pensar por mim mesmo. Como é que seria lá no começo? Antes de ter panela, como é que fazia? Né, porque uma coisa é a carne cozidinha ali, você vai lá no mercado bonitinho, vermelhinho, mas e todo o processo, como é que chegou aquilo lá? Se não tivesse faca, se não tivesse os utensílios, como é que você faria? Né? Isso é só uma reflexão que eu fiz. Mas para mim, basta só estudar o nosso sistema digestivo. Para mim tem muito mais a ver com os herbívoros e não tem nada a ver com o carnívoro. E para mim é simples, come o alimento e sente depois. A gente montou até uma indústria do pós. Sonrisal, aqueles pós que já sabe que faz mal. Você come e sente pesado, né? Pra mim é isso. Em última instância, você tem que fazer a sua análise. Mas voltando, respeito, né? Não tô aqui pra falar o que é certo e o que é errado. No meu estudo, no meu entendimento do meu próprio corpo, eu entendi que a alimentação é ideal. E aqui eu levanto pra falar que eu sou um belo de um hipócrita, né? Porque por mais eu ter essa consciência de entender e fazer sentido pra mim que o frugivorismo, que se alimentar de frutas e vegetais crus é a melhor alimentação para o corpo físico, eu assumo que eu gosto muito e ainda estou preso, vamos assim dizer, ao alimento cozido. Hoje eu sou vegano, né, não me alimento de nada que vem de origem animal, mas ainda como comida cozida. Então, entendo que não é o melhor, né, não é o passo, mas é o passo da minha consciência dentro do que eu estou fazendo. Mas faço o convite para todo mundo entender e estudar isso. E volto. Então, por que tem a questão de se alimentar de animais mortos? Por que isso é interessante para os negativos? Voltando, em última instância, tudo é consciência. Tudo. Desde o mínimo elétron, ele tem consciência para entender se o observador quer que ele seja partícula ou onda. Juntou um monte de elétron, vai ganhando mais consciência. Então, o que eu quero dizer? Dentro da escalada evolutiva, um vegetal ele é muito mais evoluído que um elétron. Por quê? Ele tem muitos elétrons na composição dele. Então, isso torna algo muito mais complexo. Então, vai evoluindo. Para mim, a gente vai evoluindo. Passa a primeira dimensão da consciência seria o mineral. Então, uma rocha, e ela vai ser rocha enquanto a consciência dela for compatível de rocha. Então, vai lá, vai bater o vento, ganha informação. Bate o sol, ganha informação. Alguém vem, toca na rocha, ela ganha informação. Por isso que os budistas sempre trocam a pedra de lugar, porque eles sabem que eles estão ajudando aquela pedra a evoluir. Então, vai chegar uma hora que aquela pedra não vai ter como mais ficar encarnada, vamos assim dizer, numa consciência de pedra, porque ela está mais evoluída. Aí vamos dizer que ela vira um vegetalzinho. Algo mais complexo que uma pedra, mas ainda simples. Então ela vai encarnar, o bicho vai comer ela, vai desencarnar enquanto grama, vamos assim dizer, nasce grama de novo, vai ganhando sol, informação. Chega uma hora que não tem como mais aquela consciência se manter aí já entrou no segundo estado da consciência, que seria o vegetal. Aí vai dar um salto um pouco mais evolutivo, que seria o reino animal. E aqui vem a diferença, né? Que as pessoas falam, mas tadinho do alface que você come, do tomate. Eu concordo, porque ali dentro tem consciência tanto quanto dentro de um animal, né? Tudo vem do vácuo quântico. A diferença entre a gente e uma alface é a forma como reduziu a frequência do vácuo quântico e se organizou através de uma alface. Para mim, tudo é Deus. Deus está se manifestando através do alface, assim como Deus está se manifestando através de mim.
Tudo é uma manifestação de Deus, então não tem diferença mesmo. Agora, compreender que quanto mais é rudimentar a consciência, né, mais ela consegue experimentar sentimentos. Então, uma alface, por exemplo, ela não é dotada de um sistema nervoso. Então, por mais que já tem comprovações científicas que as plantas, elas conseguem identificar as pessoas que tratam elas bem e tratam elas mal, e elas conseguem se comunicar uma com as outras. Né? Isso já foi comprovado cientificamente. Então, tem uma consciência nesse nível lá. Porém, na terceira dimensão, porque, vamos lá, tudo é frequência, né? Tudo é vibração e partícula e onda ao mesmo tempo. Então, a alface que está aqui na terceira dimensão, que a gente consegue tocar, ela corresponde à alface em outras dimensões também. Não está só nessa dimensão. Tudo que existe está em todas as dimensões. Então, a alface, que consegue perceber quem trata bem, quem não trata mal, na terceira dimensão, o corpo físico da alface, ele não foi preparado para sentir dor. Então, ao matar, vamos dizer, ao arrancar a alface, não vai ter o sentimento de dor ali. Ainda mais se você fizer isso com gratidão. Já os nossos irmãos animais, que têm um sistema muito mais complexo, né, evolutivo, eles já foram vegetais durante muito tempo, não dá mais para ser vegetal. Virou um animal e chega... Aí, para mim, tem todo um porquê de ser, por exemplo, a vaca, né, o bovino ser escolhido, porque é um animal grande, que se você... Aí eu convido vocês a assistirem, se não me engano, é bem tratado isso no Cowspiracy, que é um documentário que fala sobre essa parte de como é criado, que é insustentável, que, nossa, o tanto que gasta de água, né, para poder gerar, por exemplo, 1 quilo de carne é um absurdo. Então, isso para mim é pensado. Além de tudo, o animal, o bovino, ele tá no estado de consciência, e aí é que eu acho que muitas poucas pessoas teve a oportunidade, mas tem a oportunidade de tocar, de estar na presença de um animal, de uma vaca, de um boi. Principalmente se for pequenininho, se você tiver a oportunidade de ter contato desde pequenininho, vira um cachorro. Coloquem no YouTube lá vídeo de vacas que você chuta a bola, ela corre atrás, igualzinho um cachorro, porque é Deus ali, tem sentimento, se expressa. Então o que eu quero dizer? Quando a gente se alimenta de um animal morto, e principalmente o jeito que é criado é todo feito para sofrimento. Se você assistir aí os documentários que são um pouco mais pesados, né, que Terráqueos, por exemplo, que mostra como é morto, como é criado os animais, não tem respeito nenhum pela consciência que está ali. Então, eles vivem no sofrimento. O que eu quero dizer, quando você se alimenta da carne desses animais, você não vai sentir o gosto de sofrimento, porque o sofrimento não está nessa dimensão. Então, com temperos, e aí tem temperos deliciosos, eu concordo, fica bem gostoso nessa dimensão. Mas o sofrimento que está na forma onda entra toda no seu campo. E aí você não consegue entender de onde vem umas baixas de frequência, uns medos, né, um sofrimento em si. Porque você não tem consciência que você está se alimentando de sofrimento. Porque, em última instância, para a ciência, só existe matéria. Se você falar para um materialista que você, ao comer carne, você está ingerindo no seu campo energético sofrimento, ele vai dar risada. Porque para ele, e eu entendo, que eu compreendo a forma de pensar, porque se não acredita em dimensões da realidade, tudo isso que eu estou falando aqui é baboseira mesmo. Então eu entendo que a pessoa ignore isso. Mas por quê? Ela está sedimentada na ciência. Ah, não, a ciência não reconhece as outras dimensões, eu também não reconheço. Isso não faz com que as outras dimensões deixem de existir. Vai continuar se alimentando energeticamente também. Então, todo o sofrimento que aquele ser passou está impregnado energeticamente na carne. E você vai se alimentar de sofrimento. Para mim, está até no livro, se não me engano, Conexão Urano 5, A Grande Sabotagem Reptiliana, né, do Fábio da Santoro, que canalizou. Eu recomendo que leiam esse livro, que lá fala, os uranianos falam, que, né, no futuro X, não sei quando vai ser admitido pela ciência, que uma das maiores causas de depressão é se alimentar de sofrimento animal. Né? E para mim faz todo sentido. Quem não acredita, eu respeito as opiniões, mas assista. Assista. Não adianta só ir lá no mercado e pegar a carnezinha vermelha, que na verdade tá cheio de química lá, porque aquilo lá tá apodrecendo, né? Tá putrificando, eles dão uma maquiagem para ficar bonitinho, mas vá lá no frigorífico e veja como é que é o processo inteiro. Para você ver se tem sofrimento ou não. Aí você pode não acreditar que o sofrimento onda, né, que o sentimento que aquele animal estava sentindo venha para o seu campo. Ok, é a sua crença e eu respeito.
Porém, uma vez que você entende a multidimensionalidade das coisas, um dos primeiros fatores que eu comecei a pensar é dessa forma. Eu estou me alimentando de sofrimento. Outro ponto, que aí eu também respeito a opinião de cada um, mas que para mim é equivocado. A gente, enquanto ser humano, e a gente se identificou por ter o neocórtex e temos a capacidade de raciocinar, eu chamo que nós somos autoconscientes, a gente se colocou no topo da cadeia alimentar. Como se todo o resto, né, dos animais, eles deveriam nos servir como alimento e também como escravos, né, no nosso dia a dia. Né? Não só a questão de se alimentar dos animais, mas a forma como a gente usa eles, né? Como literalmente burros de carga. Né? Para mim, nenhum animal ele foi feito para ser usado como instrumento de trabalho. Ele foi feito, para mim, na minha opinião, como seres mais conscientes aqui na Terra, nós temos a obrigação moral, vamos assim dizer, de propiciar para esses irmãos que estão no estado de consciência menos expandido que o nosso, a melhor vivência para que eles possam expandir a consciência. Então eu só não estou dizendo que nós não deveríamos nos alimentar de animais e nem que nós não deveríamos utilizar eles como meios de transporte ou auxílio. Nós deveríamos propiciar para eles o melhor cenário para que eles possam evoluir. Para mim é isso que um ser evoluído, né, em consciência propõe para os irmãos menores. E não se achar superior e começar a utilizar eles ao bel prazer, literalmente. Então eu entendo que para quem tem a crença que os animais são seres inferiores ao humano e por isso nós temos que utilizar eles como alimento, eu entendo, faz sentido. Aí eu volto à questão da mecânica quântica, porque a questão de superioridade e inferioridade vem da ideia de separação. Se você entende que tudo é uma coisa só, você não vai entender mais como algo separado. Então, por mais que você compreenda que o estado de consciência do irmão animal ele é menos evoluído que o seu estado de consciência enquanto humano, isso vai ficar bem claro para você, mas a forma como você vai usar isso é de forma consciente, que é ajudando os irmãos a terem a melhor vida que eles deveriam ter. Para eles poderem evoluir e um dia, não sei se uma vaca ela vai encarnar como humano, não importa a raça planetária que ela vai entrar no estado de autoconsciência, que é o quê? Para mim, os animais têm sentimentos, eles estão desenvolvendo o ego, né? Por isso você consegue ver, por exemplo, numa ninhada de gatos, de cachorros, você consegue ver mesmo pai, mesma mãe, mesma criação, e a personalidade de cada um é completamente diferente, porque ali já está desenvolvendo o ego. Né, que é a individualização, que é o último passo dessa formação, que precisa ter bem forte o ego formado, para você poder encarnar futuramente em uma raça que tem autoconsciência. E para mim, o que é ter autoconsciência? É você conseguir se olhar no espelho, né, e conseguir raciocinar sobre você mesmo. Né? Um boi, por exemplo, uma vaca, ele tem sentimentos, né? Você consegue conectar com ele e trocar literalmente ideia, né? Trocar telepaticamente você se conectar com um animal. Porém, ele não consegue olhar no espelho e falar assim, não, ó, eu sou um boi, né, uma vaca da raça bovinos, estou aqui na Terra a serviço juntamente com meus irmãos humanos que estão no estado de consciência mais evoluído. Não. Cada um tem uma personalidade, mas ainda dentro do que eu chamo de consciência coletiva. Né? Tem as exceções, mas nenhum boi tem um comportamento tão diferente dos outros. Né? Porque ainda segue uma consciência coletiva. Então, na minha visão, o que nós deveríamos fazer é propiciar para esses seres o melhor cenário para que eles alcancem o estado da autoconsciência o mais rápido possível, ou no tempo de cada um. E não utilizar esses irmãos como meio de alimentação, que para mim, vamos dizer, essa revolução vegana que aconteceu nos últimos anos já comprovou que é uma questão de opção e eu respeito, mas não é uma questão de saúde. Nós já temos fisiculturistas veganos, já temos em todas as frentes, onde se colocaria em xeque a saúde, né, de quem não se alimenta de proteína animal, já foi caído por terra já. Então eu respeito, né, é uma opinião de cada um. Na minha forma de ver o mundo, pode ser nessa vida, pode demorar 10 vidas, 1 milhão de vidas, 100 bilhões de vidas, não importa. Em algum momento do eterno agora, todos vão chegar à conclusão, e para mim a gente vai dar risada disso daqui a um tempo, que não faz sentido nenhum se alimentar do sofrimento dos irmãos menores. Além de, na minha visão, não ter nada a ver com o que o nosso corpo físico está preparado para receber, né? Nada de origem animal. Leite, a gente tem o leite da mãe, que é para ser tomado nos primeiros anos, né, nos primeiros ciclos da vida. Acabou ali, não tem, porque leite é para bezerro, é para o bezerro crescer, tem hormônios para o bezerro. Aquilo foi projetado para os bezerros.
O que eu quero dizer é que atrás dos bovinos também tem uma equipe de seres que ficaram pensando como seriam os bovinos. E é uma coisa muito complexa, porque tem que casar com a galera que está fazendo a fauna e a flora, né, os vegetais que estão no planeta. Então fala, ó, eu quero desenvolver uma raça assim, assim, assado. O que vai ter de alimentação lá? Ah, a gente está projetando, então vai ter esse tipo de solo, vai ter esse tipo de vegetação em tal lugar no país, em tal região. Então tudo isso é muito complexo, né? Então o que eu quero dizer é que foi pensado. Na hora do engenheiro geneticista projetar o leite da vaca, ele foi pensado para o bezerro. O leite da mãe humana para o humano. Eu sei que pode ter uma troca no momento ali, tem outras espécies que adotam os seres de outras espécies, que pra mim ali é uma demonstração do amor incondicional. Pode ser, dá certo, dá. A gente vive 80, 100 anos, mas o corpo vai sendo deteriorado, porque aquilo não foi feito. E aí muitos de nós, pra mim, todo mundo, né, e eu me incluo completamente nisso, porque eu vivi muito tempo me alimentando de carne e de leite, e fui parar faz 1 ano que eu parei de derivados de leite, né, que eu me tornei vegano mesmo. Então, isso pra mim, consciente ou inconscientemente, é um suicídio. E quando a gente chega lá do outro lado, a gente é indagado sobre isso, porque a verdade se impõe, aí não tem dessa, não tem mimimi. A verdade é verdade. Se você tá conscientemente se alimentando de algo que faz mal, você tá cometendo suicídio. Se você não sabe disso, é inconsciente, continua sendo suicídio. E aí eu gosto muito do filme Nosso Lar, que tem, né, o André Luiz, que é o personagem, né, vou fazer um spoilerzinho aqui pra quem não assistiu, mas é só pra trazer a informação, ele consumia álcool e consumia cigarro, né, que são coisas que a gente sabe que fazem mal para o corpo físico. Aí do outro lado, usaram o termo suicídio. E ele, meu Deus, imagina, eu nunca me suicidaria. Então vamos reclassificar o que é suicídio. O que é se matar de forma consciente. Então, em última instância, eu entendo, volto, tem uma programação muito grande que foi feita e nós aceitamos, né? O mundo não é assim à toa, parece ser normal, mas em última instância, quando a gente olhar daqui a alguns anos para trás e lembrar que a gente se alimentava de carne, nós vamos rir. Rir porque, em última instância, é autocompaixão. Né, o estado de consciência da humanidade que a gente está, e estamos aqui nesse momento ainda, é compatível com as ideias e com as implementações de sociedade que a gente colocou. Então o churrasquinho, se alimentar de carne é tido como normal, e tá tudo certo. Agora, não quer dizer que porque a maioria esmagadora de um planeta inteiro tem um comportamento de se alimentar de sofrimento animal, que isso está alinhado com a realidade última. O que eu quero dizer é que em quinta dimensão, jamais que existem os seres que vão se alimentar do sofrimento animal. Jamais. Porque é um lugar onde as pessoas dão vazão ao amor incondicional. E eles não julgam quem se alimenta de carne. Não é uma questão de julgamento. É uma questão de compreensão, consciência. Por isso que eu falo que mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai chegar a essa conclusão. Respeito a opinião de cada um agora, respeito o estado de consciência de cada um, acolho e tenho compaixão. Porém, para mim é inevitável que em algum momento da jornada você vai ter que olhar para isso. E para mim, vão agora trazendo esse contexto para o momento da transição planetária. Cada vez mais a frequência do planeta em si, a frequência da existência está subindo. Então, tudo aquilo que for sofrimento de baixa frequência vai vir à tona. E aí não é incomum que muitas pessoas estão sentindo de parar de se alimentar de sofrimento, né? No caso de carne. E mesmo de industrializados também, que são coisas que baixam a frequência. Né? Para mim, volto, em última instância, a alimentação ideal seria frugívora. Frutas e vegetais crus. E eu vou um pouco além, né? Dentro da minha hipocrisia, porque eu não faço isso, mas na minha concepção, e aí depois eu lembro que livro que foi, não lembro onde eu recebi essa informação, que os orianianos confirmavam também, que a gente se alimentar, a gente viveria de frutas e água. Basta frutas e água. E para mim a fruta faz todo sentido, porque se você não apanhar, ela cai. Né, e fecha o ciclo realimentando ali o solo para que dê mais frutas. Então, vamos dizer que ela se serve a você. Você não precisa nem matar o pé, né, em última instância, porque a maioria das frutas elas têm essa característica, né, de elas mesmas se expõem. Então, para mim faz todo o sentido. E em última instância, que é importante dizer isso também, a questão de alimentação, né, da necessidade de comer, é crença. Né, volta, eu sei que é pesado isso, né, mas eu tive a oportunidade de morar na comunidade onde tinha o retiro de 21 dias. Então, assim, para quem acha que é impossível viver sem comida, 1 dia, 2 dias, 3 dias, tem gente que fica 21 dias sem comer.
Eu não sentia de fazer essa experiência, fiquei já 3 ou 4 dias, não me lembro, em jejum intermitente, só de água, e foi uma experiência muito rica. Eu sou adepto do jejum, né? Diariamente eu procuro ficar pelo menos 12 horas em jejum, para mim faz toda a diferença, né? Para mim a crença de comer em 3 horas, isso é programação da Matrix, primeiro para vender os produtos, segundo vão ser produtos, na maioria das vezes, industrializados, para que você abaixe a sua frequência, e é para o seu corpo ficar o tempo inteiro maquinando, né, trabalhando, e você não tenha um estado do corpo físico de tranquilidade para você entrar em estado meditativo. Então coma de 3 em 3 horas, que aí seu corpo vai ficar o tempo inteiro ali processando. Já o jejum, para mim, as experiências de conexão em estado meditativo sempre foram em jejum, as mais fortes. Simplesmente porque o corpo físico está, vamos dizer, equilibrado, né, está ali em estado de observação, sem ter que digerir alguma coisa, sem ter que estar gerando hormônios, equilibrando tudo o sistema para que aquilo lá funcione. Aí você fica bem mais leve do corpo físico e isso ajuda a você conseguir galgar frequências mais altas, porque o corpo físico não está puxando para baixo. Então precisa ter essa clareza, por isso que eu falo que é importante a mecânica quântica, entender a multidimensionalidade das coisas. Nós estamos em todas as dimensões da consciência. E para mim a grande revolução na questão da saúde vai ser quando a nossa medicina aceitar, né, e começar a olhar as doenças de forma, vamos dizer, espiritual, né, para pensamento e sentimento. Eu falo que as máquinas do futuro que a gente vai entrar, elas não vão curar seu corpo físico só. Elas vão simplesmente mostrar para você, e aí seja a vida que for, pode ser 5 vidas atrás, ela te mostra o cenário, o episódio aonde você deu origem àquele trauma que foi somatizado e virou um câncer, por exemplo. Volta, tudo tem origem em pensamentos e sentimentos. A hora que a gente fizer essa virada de chave, aí que a consciência disso vai fazer que a gente viva num planeta onde só vai existir saúde. Porque, em última instância, a doença é crença. A doença é crença. Eu sei que é forte falar isso para muitas pessoas, mas a doença é crença. É frequência. E eu falei isso na live que a gente fez sobre a pandemia. Eu sei que muitas pessoas chocam isso, mas volto que tudo tem frequência e tudo tem eletromagnetismo. A gente atrai. Então, só pega uma certa doença quem vibra na faixa de frequência daquela doença. Se é vírus o caso, você só vai pegar um vírus se você vibrar na faixa de frequência do vírus. Por mais que na terceira dimensão, no corpo físico, você tenha contato com o vírus, né, ou qualquer outra coisa que seja contagiosa, se você não vibrar naquela frequência, ele não se manifesta no seu campo energético, seja nos seus pensamentos, sentimentos e no seu corpo físico. É isso para mim que explica quando agora, por exemplo, na pandemia, você faz um exame em alguém que está lá na linha de frente, num médico que está no campo de batalha, e ele está com o vírus, mas não manifestou nada. Não tem nenhum sintoma. Porque, por mais que ele teve o contato no corpo físico, a frequência dele não é compatível com o vírus, não ressoa com o vírus. Logo, o vírus não consegue energeticamente adentrar no campo físico dele. Então tá ali a manifestação do vírus, mas não está os sintomas, porque não encontra ressonância. Então essa mudança é muito importante de fazer. E aí deve-se, não estou negligenciando o corpo físico. Só estou dizendo que a gente tem que olhar de uma forma multidimensional. Pegar o corpo físico como um elemento para fazer uma engenharia reversa. E aí sim, utilizar, eu não sou contra os medicamentos que podem curar o corpo físico. Para mim, a Big Pharma também, em última instância, é isso. Os medicamentos são feitos, arruma uma coisa e estraga a outra. Porque, em última instância, é para ganhar dinheiro. Se curasse tudo, se ninguém tivesse doença, como que a Big Pharma ia ganhar dinheiro? Então, entende que, em última instância, quem está por trás quer gerar sofrimento. Aí, aqui em outro nível, é justificado pelo dinheiro. Porque a gente acredita no mundo material. A gente não entendeu ainda como coletivo que existem N dimensões da realidade. E dinheiro, poder, tudo isso é limitado à terceira dimensão. Na outra dimensão já não tem mais dinheiro, já não tem mais isso. Porque isso é uma possibilidade, uma forma de se estruturar uma realidade. Tudo bem, não estou falando que é impossível, tanto que a gente criou isso, mas não tem lastro na realidade última. Quinta dimensão, todo mundo tem acesso a tudo, todo mundo é milionário, vamos assim dizer, porque a consciência daquele ser é uma consciência de milionária no sentido de conexão com a fonte. Logo, ninguém vai mais manifestar doença.
É óbvio que isso, por ser uma crença extremamente enraizada, a mudança de consciência não vai ser de forma coletiva de uma hora para outra. Por isso que tem essa transição planetária acontecendo. Mas é natural que esse assunto, por isso que foi um assunto escolhido como tema hoje, porque muitas pessoas estão sendo convidadas a fazer essa reflexão e muitas não estão mais suportando se alimentar de certos tipos de alimento. E aqui eu incluo principalmente a questão da carne dos nossos irmãos menores. Né? Existe o sofrimento ali, a forma como é criada foi pensado para isso. Respeita a opinião, respeita se você acha que nós somos onívoros, né, que precisa, ou que para você ter uma performance, seja em qualquer esporte, você precisa se alimentar de carne. Eu respeito, mas é crença. Em última instância, a gente não precisaria nem se alimentar de nada. Volto. Vamos lá. Da onde vem as vitaminas, por exemplo? Para mim, tudo vem do todo. A vitamina B1, ela tem uma frequência específica. Ela carrega a informação da vitamina B1. A vitamina B2, ela já tem uma outra frequência que carrega a informação da vitamina B2. Todas essas informações estão aonde? No vácuo quântico. Então, uma forma de você consumir uma vitamina é ela se materializando e estando presente na composição de um alimento, de uma fruta ou da própria carne, não importa. Ali tem uma composição de outros elementos químicos que são frequência, porque em última instância tudo é frequência. Lembra? Tem a banana na terceira dimensão e tem a banana em forma de onda em outras dimensões. Tem a carne nessa dimensão e tem a carne em outras dimensões. Então, tudo está vibrando a uma certa frequência e tudo que é energia tem informação. Então, uma forma de você consumir vitaminas é através dos alimentos da terceira dimensão que foram materializados lá do vácuo quântico e carregam a informação das vitaminas. Se você tiver consciente, e para mim é aí como se alimenta de forma consciente, vamos colocar aqui. Como é que seria? Você pega, aqui na terceira dimensão, estuda tudo que seu corpo físico precisa. E aqui eu levanto também que eu questiono muito esses parâmetros, né? Quem que fez isso? Se a pessoa não conhece a espiritualidade, se ela não olha para pensamentos e sentimentos, como é que ela consegue definir com precisão quanto que precisa de cada elemento, né? De cada vitamina, sal mineral, não importa o que for, sendo que ela não olha para todas as dimensões da consciência. Então fala, se você não comer até esse tanto de tal coisa, vai te dar tal doença. Mas para mim, volta a doença sendo causada por pensamentos e sentimentos. Então eu já tenho uma tendência vamos dizer, desconfiar desses parâmetros. Mas vamos lá, como você extrairia o que você precisa? Então levanta, né? Então eu preciso, o corpo precisa de vitamina 1, vitamina B1, B2, B10, sei lá, não manjo muito essas coisas. Levanta todos os parâmetros, e aí como um ser na quinta dimensão se alimentaria? Ele simplesmente sabe que cada um daqueles componentes que o corpo físico dele precisa já está no todo, ele dá um comando mental, que naquele momento o meu corpo está se nutrindo de vitamina B1, B2, faz a lista, e é óbvio que você precisa sentir isso, em última instância o que cria a sua realidade é o que você sente. E se você sente que você está extraindo do todo tudo o que você precisa para viver com saúde, com certeza você vai viver com saúde. Né? Tem casos na Índia de pessoas que passam centenas, falaram que viveu 300 anos de pessoas que não se alimentavam. Né? Eu não duvido que esses casos existam. Porque o que é se alimentar? Não é pegar a informação, né, de vitaminas, sais minerais, de tudo que precisa e colapsar através aqui da terceira dimensão em matéria e trazer através de mastigar, de todo o processo e se alimentar. Mas essa informação já não existe no todo. Da onde veio a informação? Eu sei que está ali num vegetal, mas da onde veio aquela informação? Antes daquele vegetal virar o vegetal. Veio da sementinha, mas da onde veio a informação da sementinha? É isso que eu tô provocando, é entender que tudo é informação. Então, em última instância, não me espanta pessoas ficarem dias e dias sem se alimentar, porque em última instância não precisa da matéria para se alimentar. Eu sei que isso provoca, né, a nossa mente e é necessária uma mudança de consciência muito grande. Mas em última instância, eu faço o convite e aí faça as suas próprias experiências. Né? É óbvio que para mim, para fazer um retiro, por exemplo, de 21 dias, tem que ser um lugar preparado, com assistência, com pessoas, né, que estão ali para guiar, facilitadores. Né? Então, para mim, tudo que tem que ser feito, que se você quer passar pela experiência, passe de uma forma a mais adequada possível. E também, se você quiser passar sozinho, respeito. Né? Muitas das experiências que eu tive espiritual, principalmente com medicinas da floresta, por exemplo, eu preferi fazer os meus rituais. Eu fazer da minha forma para ser o meu campo. Então, eu respeito cada um, e, em última instância, só para mim, quando você passar pela experiência, é que você vai poder falar. Não adianta a medicina, a ciência falar, você precisa disso para viver.
Cara, pode ser que outra pessoa tenha uns parâmetros diferentes. Né? E aquilo lá que você precisa comer todos os dias, variedades, tal, para mim são crenças, né? Estudando, e eu ressoei muito com a informação que é passada no livro que eu falei do Coraça, que é a gente se alimentaria de monorrefeições, né? Que os nossos antepassados tá ali na caminhada, para num pé de banana, rebenta de comer banana. Come 20 bananas ali, saciou, beleza. Depois você vai se alimentar de outra coisa. Não é 2 bananas, 5 maçã, um pedaço de chocolate. Isso aí é crença. Né? Na verdade, isso tudo é pensado também, porque quando você coloca elementos para dentro do seu corpo que tem tempos diferentes, por exemplo, de fermentação, de digestão, isso vai causar um transtorno no corpo. Para mim, gases, para mim a gente eliminar odores desagradáveis, isso não é natural. Por mais que a ciência volta, eu não sou médico, não sou nada, e vão rebater que eu não posso falar sobre isso, eu entendo, mas para mim isso não é natural. Isso tudo já são distorções da alimentação venenosa que a gente se alimenta. Né? Até não lembro também onde eu vi, numa canalização, que eles falam que se a gente voltasse, zerasse as nossas águas, o nosso ar, a nossa alimentação, a gente morreria. Porque a gente acostumou já a se alimentar, respirar veneno. Né? E aí alimentar volta. Não somente no corpo físico. Mas olha a nossa mídia, que também é controlada pelos irmãos negativos. É só coisa ruim. É só medo, só tragédia, morte, mãe que matou o filho que matou a mãe. E eu não tô falando que essas coisas não aconteçam, que nós não devemos ignorar, ser alienados. Mas aonde a gente põe o nosso foco é aquilo que se manifesta. Então não é à toa que a mídia fica repetindo esses padrões de sofrimento, que é para baixar a frequência. E aí você baixa a frequência, a sua tendência é de se alimentar de mais baixa frequência ainda, porque é o que você ressoa. Então, enquanto não despertar, enquanto não mudar de consciência, não entender, fica difícil. Né? Porque toda a sociedade é estruturada para você viver numa alimentação que é baseada em sofrimento. E tá tudo certo para todo mundo. Né? Lá tem nos carros passam a vaquinha dos leites, né? Leite é saúde, e uma vaquinha feliz. Um desenho de uma vaquinha como se a vaquinha fosse feliz. A vaquinha não é feliz. E eu não duvido que tenha lugares que cultivem as vaquinhas felizes. Porém, eu acho que é no Caos Pires também que faz o levantamento. Para atender a demanda de leite, de carne do mundo inteiro, né? O que nós temos no hoje, se você fosse tratar com vaquinhas felizes, não, é insustentável. É insustentável. Não tem terra o suficiente para dar espaço para que o animal possa viver uma vida digna. Né? Não vou nem dizer uma vida boa, vou dizer digna. Para que ele possa viver uma vida digna, faltaria espaço no mundo inteiro, considerando que toda a terra do mundo seria utilizável para isso. Sendo que a gente sabe que tem montanhas e tem lugares que não seria utilizável. E para mim faz todo sentido a conta não fechar, porque não é natural. Não é do desenho original da fabricação do nosso corpo físico receber esse tipo de alimentação. É o que eu falo, é a mesma coisa você pegar um carro a álcool e pôr diesel nele. Ele pode rodar um tempo, né, que no caso seria os nossos 70, 80 anos, mas uma hora vai dar pau, né, vai dar ruim, porque não foi projetado para aquilo. É um sistema extremamente complexo e inteligente, então ele consegue se adaptar. Né? A gente bate no nosso corpo físico e ele ainda consegue se adaptar. Por isso que eu sou adepto ao jejum. Que eu, como hipócrita, eu ainda me alimento de comida cozida, que eu sei que faz mal, que além de quando você esquenta o alimento, ele perder as propriedades dele boas, ainda liberam coisas que fazem mal. E eu tenho essa consciência, chocolate, doce, como ainda, eu sei que faz mal. Mas foi uma escolha minha fazer mal a mim mesmo. E não aos irmãos que eles não têm como se defender. Né? A vaca não pode fazer muita coisa, a galinha, o porco, eles não conseguem se organizar e fazer um motim, né? Uma revolução dos animais, dos bichos, para poder se defender. Então, o mínimo que eu faço é não descontar a minha inconsciência nos seres que estão ali tentando simplesmente evoluir. E a maioria deles, que são criados em confinamento, assistam, vejam a vida, se ponha no lugar do animal. A gente está vivendo um pouco de vida de passarinho na gaiola agora. É agradável? Vocês estão gostando de ter a sua liberdade cerceada? De ficar o tempo inteiro trancafiado no mesmo lugar? Então, olhem com empatia para os nossos irmãos animais. Porque é a mesma coisa que a gente faz. E aí isso no mínimo, bizarro, mas é compreensível, porque cachorro, gato, aí não. Né? Os chineses comer cachorro, não, imagina, isso é um absurdo. Por quê? Por que a vaca pode?
Porque aqui no Ocidente, não, mas eles comem coisa selvagem que dá doença. E a doença da vaca louca, e todas as doenças que não são atreladas ao consumo de carne, mas que existem. E um dia virão à tona e está muito próximo, peço só um pouco de paciência. Então entende que são 2 pesos, 2 medidas? O cachorrinho é bonitinho, a vaca não é bonitinho? Eu acho a vaca bonitinha tão bonitinha quanto o cachorrinho. Só porque ela é grande, dá espaço para ela. E veja os vídeos de pessoas brincando com as vacas, trocando ali, tem uma consciência ali. Deus está em todos os lugares. E aí eu entendo que não adianta forçar a barra, porque se um irmão ele acredita que ele é superior ao animal e o animal tem que servir como alimento para ele, não adianta forçar. E isso para mim só vai mudar quando a chama do amor incondicional tocar no coração desse irmão e ele começar a sentir um pouco mais, né, do amor e entender que não é bem assim. Que o irmãozinho ali é Deus também se manifestando e ele tem o direito de estar aqui nesse planeta junto conosco e de ter uma vida boa. Uma vida digna. Que o animal possa ter a cria dele e criar a cria dele. O que é feito na indústria dos laticínios é um absurdo com os irmãozinhos. O bezerrinho é separado da mãe. E o direito, você gostaria, e agora para as mulheres, ou para os pais também, você gostaria que arrancasse o seu filho de perto de você? E colocasse máquinas no seu peito para ficar sugando o tempo inteiro? Será que não é a hora da gente ter um pouco mais de empatia e enxergar Deus em todos os lugares? E assumir a responsabilidade que temos enquanto humanos terrestres de sermos mais evoluídos, de proporcionar para esses irmãos uma melhor evolução e não matar eles para o nosso bel prazer e usar eles como escravos, né, como vestuário, né, arrancar o couro dos irmãos só para a gente se vestir, sendo que tem N outras formas de se vestir, tem N outros alimentos que são muito mais compatíveis com o nosso corpo, que trazem muito mais saúde, muito mais bem-estar, muito mais leveza. Não há necessidade. Entende? Então, eu volto, também não adianta as coisas serem feitas à força. Porque para mim, em última instância, é sofrimento. Eu não gostaria que os nossos irmãos sofressem e não gostaria que vocês, irmãos terrestres, né, que se alimentam de carne, sofressem também. Mas eu tenho que ser consciente aqui e falar, na minha visão, a verdade, que se alimentando de animal morto, você vai sofrer em algum momento. Porque você está traindo, você participa daquilo. Né? Por mais que não seja as suas mãos que estão sacrificando o animal, você está participando do processo. O Hélio Couto dá um exemplo para mim que é muito bom, que é até mais sutil que esse. Que ele dá o exemplo da tiazinha, né? Ele usa uma mulher, no caso, como exemplo, que fazia café pro piloto do avião que soltou as bombas de Hiroshima e Nagasaki e matou centenas de irmãos, centenas de milhares de irmãos. Então, pra tiazinha lá, não, eu só sou a pessoa que faz o café pros irmãos. Mas não, mas você está fazendo o café, olha a estrutura que você está participando. Você serve o café para aquele que vai entrar dentro do avião para soltar a bomba na cabeça dos irmãos. Você está participando inconscientemente daquilo lá. A autorresponsabilidade, mas eu não sabia. Paciência. A consciência está disponível para todo mundo. Não existe bloqueio nenhum. Todos têm o mesmo acesso ao todo, porque todos são o todo. E hoje em dia é o que eu falo. O que você coloca depois do www. Pode mudar a sua vida. Não tem mais desculpa. Entende? Chegamos no momento de separar o joio do trigo. Eu não estou dizendo que quem não come carne é melhor de quem come carne. Não existe, ao meu ver, melhor ou pior. O que existe são estados de consciência. E para mim vai chegar para todo mundo, não importa em que momento, em que vida, em que encarnação, em que planeta o ser vai estar, todo mundo em algum momento vai chegar à conclusão que não faz sentido matar o irmãozinho animal para se alimentar. Não precisa disso. Não é alinhado com o amor incondicional. Deixe os irmãozinhos viverem livres. E quando eu falo de a gente ajudar eles, é só não atrapalhar. É só não ir lá desmatar, é não tirar o habitat deles, é coexistir em harmonia. E aí eu não tenho problema, eu resgatando memórias anteriores, nós já vivemos em harmonia com os animais. E aí não tem problema nenhum um cavalo ele se abaixar para você subir em cima dele para vocês darem uma volta. Não vai sofrer para ele, que é igual pegar uma criancinha recém-nascida e pegar no seu colo e carregar. Tem a força que você está fazendo ali, você sente uma certa dor, vamos assim dizer, mas não tem nenhum problema. Mas é na amizade. Porque ele quer te dar uma volta com você. Fala, muito aqui, deixa eu dar um rolê com você pra você ver a vida como é que eu vejo, da minha altura, na minha velocidade. Isso sim seria uma troca legal. E pode existir isso. Eu acredito que a gente pode viver em harmonia com a natureza e com os animais. Agora, com respeito. E não com o fato de sermos os seres mais teoricamente evoluídos da Terra, não faz com que a gente use os menos evoluídos para nosso bel prazer.
né? Isso precisa ter esse salto de consciência. E eu sei que é gradual, porque a gente foi muito bem programado, né? Tirar o churrasquinho do final de semana da galera, eu sei que muitas pessoas têm essa dificuldade, tá tudo certo. Em última instância, que eu falo, é questão de sofrimento, para mim não faz sentido. Eu não gostaria que o animal sofresse, mas se você não vai se alimentar de carne e vai sofrer também, é trocar 6 por meia dúzia. Na verdade, você é mais complexo que o animal, você consegue vibrar sofrimentos mais, vamos dizer, sofisticados, mais fortes que o animal. Porque você tem um campo mais complexo, mais expandido. Então, eu não desejo sofrimento para ninguém. Então, para mim, tem que ser de forma natural. No meu processo, né, eu já compartilhei algumas vezes, eu estava lendo um livro, eu não lembro qual era o livro em si, se não me engano era do Ramatiz, e aí ele explicou alguma coisa, falou sobre isso, algo mais ou menos nessa linha que eu tô falando aqui, e pra mim, assim, foi como um estalar de dedos, assim, falei, bom, não como mais carne, né, eu parei com carne vermelha primeiro, fiquei carne vermelha e fiquei só com peixe, fiquei um mês e pouco com peixe, pra eu me adaptar, que eu não cozinhava, então eu tinha que buscar alternativas, crença minha também, poder ter parado com tudo, mas foi de uma hora pra outra. Não estou dizendo que tem que ser assim, cada um tem o seu processo, né? Mas o corpo chama, né? Em alguns alimentos o corpo vai repelindo, né? Simplesmente porque a sua frequência não faz mais sentido. E tenho notado o aumento das pessoas buscando o jejum, que eu acho também que é algo natural, que o corpo pede. E até no livro do Eduardo Coraça que eu falei, que eu recomendei, ele narra uma parte do jejum que ele fez, acho que foi 24 dias. E aí foi narrando que teve um momento que ele conseguiu perceber que a inteligência do corpo começou a curar o corpo. Então ele tinha um problema na coluna, se não me engano, ele percebeu que o corpo movimentou toda a energia para aquela área da coluna onde tinha o problema, ficou vermelho, então o corpo estava trabalhando ali, e depois o corpo se moveu depois de uns dias e foi, por exemplo, para um lugar que ele tinha na mão, se não me engano, uma alergia muito forte. Então foi para aquele lugar também curando. Né, curando. O corpo tem uma inteligência que a gente subestima. Ele tem o poder da autocura. Então ele falou que no último dia de jejum, que ele só terminou o jejum porque ele precisava voltar a trabalhar, e aí tem a questão, né, da perda do peso, de ter que ficar mais parado, não dava para sustentar o ritmo no jejum. Para mim é crença também, mas é compreensível. Então ele falou que no último dia ele entrou em um choro copioso, assim, que ele sentia que era o corpo dele, ao mesmo tempo que estava agradecendo por ter feito aquele jejum e ter tido a possibilidade do corpo trabalhar sem a gente atrapalhar. Falar, corpo, com a sua inteligência, faça o que tem que ser feito. Ao mesmo tempo que ele estava chorando porque ele queria um pouquinho mais, que dava para fazer mais ajustes se ele continuasse com o jejum. Então eu acredito muito mais na linha do jejum intermitente do que a alimentação de 3 em 3 horas. Não sou médico, não sou nutricionista, não estou aqui para debater em relação a isso, porque eu não tenho gabarito nesse sentido, mas eu sou um experimentador da realidade. E eu já comi de 3 em 3 horas, né? Já tomei altos suplementos, já fui da época da academia, não estou aqui condenando quem faz isso, mas aí vivi o outro lado. Fiz o jejum, para mim tem muito mais valor, né? Eu me sinto muito melhor jejuando. E aí você jejuando e casando uma alimentação vegana com os alimentos certos, você pode ser um fisiculturista. Não tem problema, já foi comprovado e tem fisiculturistas veganos. Se não me engano, o que mais ergue peso no mundo, ou que ganhou alguma das competições mundiais, é vegano. Então, assim, não tem mais desculpa. Respeito o tempo de cada um, mas com essas palavras aqui eu gostaria que vocês refletissem, né? Que foram essas as reflexões que eu fiz. Quando eu parei para olhar, porque eu vim sim dessa crença, né? Antes, para mim, animal ele foi feito para isso. Né? É da missão do animal servir como alimento para mim. Tudo certo. Era uma crença que eu tinha. Então era compatível as minhas ações com essa crença. A partir do momento que eu falei que, pra mim, só quando o amor tocar no coração da pessoa, que ela começa a ter um pouco mais de empatia por os outros seres, que eu comecei, aí quando eu estudei mecânica quântica, que eu vi que Deus está em todos os lugares, que tudo é uma manifestação de Deus de uma certa forma, de uma certa frequência, eu não consegui mais desver isso. Então, como eu olhei a partir dali para os animais, mudou completamente. Né? E hoje eu tento fazer, dentro da minha capacidade, propiciar para eles o melhor que eles possam ter. A gente tem como missão do Despertando, em algum momento, materializar um espaço de cura para os animais, né, um acolhimento para que eles possam, aqueles que conseguem ainda ser reintegrados na natureza, serem reintegrados, aqueles que já foram acostumados e vão precisar de cuidados, que vivam o resto da vida com os cuidados merecidos, né, então montar um ashram dos animais, né, um lugar próprio para isso mesmo, porque eu acho que é uma dívida que nós temos com o reino animal.
né? Inclusive, o que a gente fez, na minha opinião, com nossos irmãos cachorros e gatos, também essa domesticação, tentar trazer o animal para o mesmo comportamento humano, também evolutivamente falando para os bichos, eu não acho que é a melhor forma, a gente não respeitar a essência de cada ser, mas para mim faz todo sentido, eles têm um papel aqui também, eles têm a missão deles, eles têm o Dharma e o Karma deles enquanto raça planetária e enquanto indivíduo também, cada serzinho tem seu Karma e seu Dharma, então em última instância tá tudo certo, mas para mim chegou a hora da gente olhar para essa frente com mais consciência. Né? Então, lembrando que, em última instância, a alimentação é o que você pensa, o que você sente e o que você ingere também com o corpo físico. Lembrando que tudo está em todas as dimensões. Então, eu chego no nível que eu observo e eu prefiro ir nos lugares, me alimentar, como eu não cozinho, eu consumo muita comida feita fora, né, fora de casa. Então, eu dou preferência para os locais aonde eu sei que as pessoas que estão cozinhando, elas fazem aquilo com amor. Porque eu sei que vai estar impregnado na comida a frequência da pessoa que está ali cozinhando. Então, para eu não ter que fazer um trabalho de limpar da egrégora do alimento tudo que for diferente do amor incondicional, eu dou preferência para aquelas pessoas que já fazem com amor. E faz toda a diferença para mim. Pela comida eu já falo, essa pessoa aqui, ó, parece que agora já não tá tão bem. Porque você sente na frequência do alimento. E aí é uma sensibilidade que você vai testando. Né, que cada um primeiro precisa acreditar. Se acha que não existe essa questão de frequência, se acha que tudo é só matéria, o que eu estou falando não vai fazer sentido nenhum. Uma vez que você começa a experienciar outras dimensões e fazer sentidos para você, comece a observar. Né, que a comida é mais gostosa daquelas pessoas que fazem com prazer, que colocam uma energia positiva. Né? Então é importante entender isso. Então, creio que essas palavras aqui eu trago pelo menos insumos para que vocês possam pensar um pouco sobre o assunto. Né? Eu sei que não é uma coisa tão trivial, porque a nossa sociedade, apesar de agora a gente já ter bastante informações sobre isso, né, sobre alimentação, já tem alguns documentários, né, Cowspiracy, What the Health, tem alguns que mostram não só a indústria por trás, mas o questionamento já de irmãos que são médicos, né, que tem um gabarito chancelado pelo que a gente chama de ciência, que já optaram também pela alimentação vegana, né, que já olharam ali e viram que pro corpo físico também é uma saída, e para mim é de certa forma impositivo, que também não lembro qual documentário que fala que se continuar a taxa de consumo de carne por habitante do planeta e continuar a taxa de crescimento populacional, ou seja, subtrai do tanto de gente que nasce, do tanto de gente que morre, essa diferença, manter o mesmo consumo de carne diário, vai chegar em pouco tempo, um colapso. A gente não vai conseguir produzir tanta carne para a demanda. Simplesmente porque não é natural. Agora, se todo mundo se alimentasse daquilo que, na minha opinião, óbvio, foi feito para se alimentar, que é frutas e vegetais crus, de preferência, nossa senhora, a gente tem capacidade para abastecer alguns planetas terras. Pode encarnar muito mais gente, né? Aqui tem cerca de quase 8 bilhões de pessoas encarnadas e falam que no plano astral tem umas 30 bilhões. Pode descer mais umas 10 bilhões de pessoas aqui para a Terra que a gente consegue dar comida para todo mundo. Se todo mundo viver em harmonia com a natureza, né, sem desmatar, sem bater em mangaia, que é outra coisa, a gente bate em mangaia, numa frestinha no asfalto que tem uma terra, brota. Imagina a gente cuidando, né, e trocando e plantando com amor. Né, colocando uma energia desde o comecinho do ciclo, na hora de cultivar, abençoar. Isso é muito importante também, aqui, independentemente do alimento que você vai comer, se é vegetal, se é animal, abençoe aquele ser, aquela consciência. Imprima naquele alimento o sentimento de gratidão. Assim como abençoe e agradeça todo o seu corpo físico que vai receber aquele alimento, né? Seu dente é importante, sua saliva é importante, sua garganta é importante, seu intestino é importante, seu estômago é importante, o seu corpo inteiro é importante para o processo. Então, agradeça, né, a oportunidade de estar ali se alimentando. Isso faz toda a diferença. Quem não acredita faz o exemplo lá, que muitas crianças fazem, que eles fazem geralmente com arroz. Pega um arroz, põe num potinho, pega um tanto de arroz, põe em outro potinho, vai num potinho, escreve lá coisas boas e coisas ruins. Por coisas boas, você só fala coisas boas. Fala que ama o arroz, né, que é amigo dele. Crianças gostam de fazer isso. Já pro outro, fala que ele é ruim, que ele é mal, né, põe uma energia negativa. Veja na matéria como fica o alimento depois de um certo tempo. Então, ali a gente consegue comprovar que na matéria tem influência. Então, imagine na onda, né, nas outras dimensões, o quanto aquela frequência não influencia. Então, busque uma alimentação
positiva, de alta frequência. E aí, quanto mais ligado à natureza, mais orgânico for, maior a vitalidade, o prana que tem no alimento. Então, dê preferência por alimentos, e se você puder cultivar seu próprio alimento, melhor ainda. Que aí você põe a sua energia. E isso faz toda a diferença também. É óbvio que a Matrix é montada de uma forma tão boa que para mim nada pode ser dito como orgânico, porque a gente tem os chemtrails, né, que são os aviões que passam pulverizando um monte de produto químico que vai cair na terra, e por mais que você não esteja colocando os produtos químicos, acaba vindo, né? Então é inevitável, mas quanto menos você intervir com coisas químicas, quanto mais você usar a própria natureza, uma adubagem natural, né, agroflorestal, pensar de forma simbiótica com a terra, de uma forma que a gente para de ser parasitário, né? A gente para de sugar a terra, nossa, a gente conseguiria viver com saúde e com alimento, porque eu falo, para alimentar muito mais seres do que estão hoje encarnados aqui na Terra. Então, acho que esses insumos são suficientes, né, para vocês terem as reflexões, né, sempre lembrando, respeitando o tempo de cada um está no seu processo, no seu estado de consciência, não tem certo, não tem errado, não tem melhor, não tem pior, o que tem são estados de consciência, e cada um vai agir conforme aquilo que naquele momento, né, no momento atual, faz sentido. Agora, sempre informação é muito bom, né, a gente consumir, então tentei repassar aqui um pouco do que eu estudei, e mais do que eu estudei de livros, é aquilo que eu vivo, né, são as experiências que eu coloquei no campo de batalha, que é a nossa vida, o nosso dia a dia e as conclusões que eu cheguei. Então, serve aqui como um compartilhar para que vocês também possam fazer as suas orientações. Lembrando que, em última instância, tudo é expansão da consciência, mudança de paradigma. Muito importante entender mecânica quântica. Se não mudar lá na raiz, né, se não entender que tudo vem de dimensões superiores e também estão aqui na terceira dimensão, fica difícil de fazer esse salto de consciência. Então, com essas palavras, espero que vocês consigam, né, olhar de uma forma diferente, e fica o convite para estudar a mecânica quântica, que se não mudar a forma de pensar, em última instância, não compreendeu ainda a mecânica quântica, porque, para mim, assim, é revolucionário. Uma vez que você entende, a mudança é muito grande, ok? Então, espero que essas palavras sirvam para que vocês possam utilizar de forma positiva, né, construindo a opinião de vocês, lembrando sempre que isso aqui são insumos, né, e vem de uma experiência. Tenham a própria experiência, não acreditem, leiam livros, né, entenda, pode parecer contraditória a forma que eu falo, mas eu estudei bastante, li bastante livros sobre isso, para me inteirar, né, para entender, mas não deixem que a opinião de vocês venham de outro espaço que não seja a própria experiência. Façam a própria experiência. No caso do jejum, façam o jejum, né? Tentem aí um pouquinho, que seja 8 horas, 10 horas, fiquem um pouquinho e vejam os resultados, né? Vê o quanto é rico, o quanto a mente vai tentar te sabotar também. É um trabalho de autoconhecimento, a questão do jejum, bem, bem interessante, porque a mente vai te jogar uma série de pensamentos que, se você aproveitar para isso também, você tira um grande proveito. Ok, meus irmãos? É sempre uma honra e uma alegria muito grande poder partilhar. Até um próximo encontro. Busque conhecimento, emita amor, seja luz. Namastê.